Livro A Gênese, de Allan Kardec. Segunda parte, capítulo 13. Características dos milagres. O Espiritismo não faz milagres. 4. O Espiritismo vem, por sua vez, fazer o que cada ciência fez no seu começo, ou seja, revelar novas leis e explicar os fenômenos que estão sob o domínio dessas leis. Esses fenômenos estão ligados à existência dos espíritos e à sua consequente intervenção no mundo material. Ora, dizem que é justamente nessa intervenção que consiste o sobrenatural. Mas então, seria preciso provar que os espíritos e as suas manifestações são contrários às leis da natureza, e que nessas manifestações não há, e nem pode haver, a ação de nenhuma dessas leis. O espírito é apenas a alma do homem que sobrevive à morte do corpo físico. É o ser principal, uma vez que ele não morre, enquanto o corpo de carne não passa de um acessório que se destrói. Portanto, a existência do espírito é tão natural durante o período em que ele está encarnado, quanto depois. Ele está submetido às leis que regem o princípio espiritual, assim como o corpo físico está submetido às leis que regem o princípio material. O princípio espiritual e o princípio material possuem necessariamente uma grande afinidade, visto que eles reagem incessantemente um sobre o outro. A ação simultânea que existe entre esses dois princípios tem como resultado o movimento e a harmonia do conjunto. Assim, é possível dizer que a espiritualidade e a materialidade são duas partes de um mesmo todo, visto que tanto uma quanto a outra são naturais, e que a espiritualidade não é uma exceção, uma anomalia na ordem das coisas. 5. Durante a sua encarnação, o espírito atua sobre a matéria por meio do seu corpo fluídico ou perispírito. O mesmo ocorre quando ele não está encarnado. Como espírito, ele faz o que fazia o homem na medida de suas capacidades. Por não ter mais o corpo de carne como instrumento, quando é necessário, o espírito se serve dos órgãos materiais de um encarnado, ao qual chamamos de médium. O espírito procede então como alguém que, não podendo escrever por si mesmo, se vale de um secretário, ou que, não sabendo uma língua, recorre ao intérprete. O secretário e o intérprete são os médiuns, são os intermediários de um encarnado, do mesmo modo que o médium é o secretário ou intérprete de um espírito. 6. O ambiente no qual os espíritos atuam e os meios que eles utilizam para executar as diversas tarefas já não são mais os mesmos de quando eles estavam encarnados. Disso resulta que os efeitos também são diferentes. Esses efeitos só parecem sobrenaturais porque são produzidos com o auxílio de agentes, espíritos, e esses agentes não são aqueles de que normalmente nos servimos. Mas, desde que esses agentes existem na natureza e as manifestações ocorrem obedecendo a certas leis, nada há de sobrenatural ou de maravilhoso. Antes que as propriedades da eletricidade fossem conhecidas, os fenômenos elétricos passavam por prodígios aos olhos de certas pessoas. A partir do momento em que se conheceu a causa, o maravilhoso desapareceu. O mesmo ocorre com os fenômenos espíritas, que fazem parte das leis naturais, assim como os fenômenos elétricos, acústicos, luminosos e outros, que também deram origem a uma multidão de crenças supersticiosas. 7. Entretanto, alguém poderá dizer: é possível que um espírito possa levantar uma mesa e mantê-la no espaço sem um ponto de apoio. Isso não é uma revogação da lei da gravidade? Sim, da lei conhecida. Mas será que conhecemos todas as leis? Antes de havermos experimentado a força ascensional de certos gases,
Quem diria que uma máquina pesada, um balão, transportando vários homens, pudesse vencer a força de atração exercida pela gravidade? Aos olhos do povo em geral, isso não pareceria maravilhoso, diabólico? Aquele que, no século passado, tivesse se proposto a transmitir um telegrama a 500 léguas e receber a resposta dentro de alguns minutos, teria passado por louco. E se ele tivesse conseguido, acreditariam que o diabo estava sobre as suas ordens, porque somente o diabo seria capaz de andar tão rápido. Hoje, não apenas se conhece que o fato é possível, como ele parece muito natural. Porque então, um fluido desconhecido não teria a propriedade de contrabalancear, em algumas circunstâncias, o efeito da gravidade, assim como o hidrogênio contrabalança o peso do balão. É exatamente o que acontece quando um espírito levanta uma mesa e a mantém suspensa no ar. Ver o Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 4. 8. Por fazerem parte da natureza, os fenômenos espíritas se produziam em todos os tempos. Pelo fato do seu estudo não poder se realizar pelos meios naturais de que dispõe a ciência comum, eles ficaram mais tempo que os outros no domínio do sobrenatural, de onde o espiritismo vem agora retirá-los. Baseado em aparências inexplicáveis, o sobrenatural deixa livre curso à imaginação, que, vagando sem rumo pelo desconhecido, gera as crenças supersticiosas. Uma explicação racional, com base nas leis da natureza, reconduz o homem ao terreno da realidade, coloca um fim aos desvarios da imaginação e destrói as superstições. Longe de ampliar o domínio do sobrenatural, o espiritismo o restringe até os seus limites mais extremos e lhe retira o último refúgio. Se é verdade que ele faz com que as pessoas acreditem em alguns fatos, também é verdade que ele impede a crença em muitos outros, porque demonstra no campo da espiritualidade, a exemplo da ciência, no campo da materialidade, aquilo que é possível de ser realizado e aquilo que não o é. Entretanto, como o espiritismo não tem a pretensão de dar a última palavra sobre todas as coisas, mesmo as que estão sob sua competência, ele não se apresenta como responsável absoluto do que é possível realizar. Também se abstém de comentar os conhecimentos que estão reservados ao futuro. 9. Os fenômenos espíritas estão presentes nos diferentes modos de manifestação da alma ou do espírito, seja durante o período em que ele está encarnado, seja durante o período em que ele está desencarnado. É pelas manifestações que produz que a alma revela a sua existência, a sua sobrevivência após a morte do corpo físico e a sua individualidade. Ela é julgada pelos seus efeitos. Se a causa é natural, o efeito também deve ser. São os efeitos produzidos pela alma que constituem o objeto especial das pesquisas e do estudo do espiritismo. Eles têm por finalidade chegar a um conhecimento tão completo quanto possível da natureza e dos atributos da alma, assim como das leis que regem o princípio espiritual. 10. Para aqueles que negam a existência do princípio espiritual independente e, por consequência, negam a existência de uma alma individual e a sua sobrevivência após a morte do corpo, a natureza, como um todo, fica circunscrita à matéria tangível. Para esses negadores, todos os fenômenos que se ligam à espiritualidade são sobrenaturais e, portanto, ilusórios. Como eles não admitem a causa, o espírito, não podem admitir os efeitos, as manifestações. E quando esses efeitos são claros, são evidentes, eles os atribuem à imaginação, à ilusão, à alucinação e se recusam a aprofundar a sua origem. Todos esses possuem uma opinião preconcebida que os torna inaptos a julgar o espiritismo com imparcialidade, porque eles negam a existência de tudo que não seja material.
11. Pelo fato do Espiritismo admitir os efeitos, que são a consequência da existência da alma, não significa que ele admita todos os efeitos qualificados de maravilhosos e nem que se proponha a encontrar uma justificativa para aceitá-los como verdadeiros. Não significa também que ele dê guarida a todos os devaneios, a todas as utopias, a todas as excentricidades sistemáticas e a todas as lendas miraculosas. Seria preciso conhecer muito pouco sobre a doutrina espírita para pensar assim. Seus adversários acreditam opor-lhe um argumento incontestável, quando, depois de terem feito pesquisas profundas sobre os convulsionários de São Médard, sobre os protestantes calvinistas de Cevenas ou sobre as religiosas de Loudun, chegaram a descobrir fatos concretos de fraude que ninguém contesta. Mas essas histórias serão, porventura, o Evangelho do Espiritismo? Por acaso, os partidários da nova doutrina negaram que o charlatanismo explorou alguns fatos em proveito próprio? Negaram que foi a imaginação que os criou? Negaram que o fanatismo os exagerou em muitos pontos? O Espiritismo não é solidário com as extravagâncias que se cometem em seu nome, assim como a verdadeira ciência não é solidária com os abusos da ignorância e nem a verdadeira religião com os abusos do fanatismo. Muitos críticos julgam o Espiritismo apenas pelos contos de fadas e pelas lendas populares, que são as criações fantasiosas daqueles contos. Seria o mesmo que julgar a história pelos romances históricos ou pelas tragédias. Observações. Convulsionários de São Médard. Em 1729, teriam ocorrido inúmeros milagres em Paris, no cemitério de São Médard, junto ao túmulo do padre François de Paris, desencarnado 2 anos antes e que em vida teria sido muito humilde e caridoso, dedicando-se aos pobres. O relato completo acerca dos convulsionários de São Médard encontra-se na Revista Espírita de novembro de 1859. Protestantes calvinistas de Cevenas. Desde 1685, os calvinistas haviam sido declarados hereges pela Igreja Romana. Na França, eles eram conhecidos por huguenotes e se refugiavam na região montanhosa de Cévennes. A guerra empreendida sob o reinado de Luís XIV contra os calvinistas foi um dos episódios mais tristes da história da França. Neste período, ocorreram fatos mediúnicos extraordinários, como sonambulismo, êxtase, dupla vista, previsões e muitos outros. Mais tarde, esses fatos descambaram para o exagero, para o fanatismo e para mistificações de toda sorte. As religiosas de Loudun. A possessão das freiras de Loudun foi um suposto conjunto de possessões e histerias que ocorreram na França em 1634. Essas freiras teriam sido visitadas e possuídas por demônios. Esses fatos mediúnicos notáveis logo descambaram para a mistificação, como ficou comprovado mais tarde. 12. Na maior parte das vezes, os fenômenos espíritas são espontâneos e se produzem sem nenhuma ideia pré-concebida por parte das pessoas que os presenciam, e que geralmente são as que menos pensam neles. Existem alguns fenômenos que, em certas circunstâncias, podem ser provocados por aqueles a quem chamamos de médiuns. No primeiro caso, quando os fenômenos espíritas são espontâneos, o médium não tem consciência daquilo que é produzido por seu intermédio. No segundo caso, em que os fenômenos podem ser provocados, dependendo das circunstâncias, o médium age com conhecimento de causa. É daí que resulta a classificação de médiuns conscientes e médiuns inconscientes. Os médiuns inconscientes são os mais numerosos e se encontram com frequência entre os incrédulos mais obstinados. Assim, eles praticam o espiritismo mesmo não querendo e sem ter a menor consciência.
É por isso que os fenômenos espontâneos têm uma importância muito grande, uma vez que não se pode suspeitar da boa-fé daqueles que os obtêm. O mesmo acontece com o sonambulismo, desdobramento, que em certos indivíduos é natural e involuntário, enquanto que em outros é provocado pela ação magnética. Ver o Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 5, e Revista Espírita, exemplos, agosto e dezembro de 1865. Quer esses fenômenos resultem ou não de um ato de vontade, a causa primária é sempre a mesma, e eles não se afastam nem um pouco das leis naturais. Portanto, os médiuns não produzem absolutamente nada de sobrenatural. Em consequência disso, eles também não fazem nenhum milagre. As próprias curas instantâneas não são mais miraculosas do que os outros efeitos, já que resultam da ação de um agente fluídico, que desempenha o papel de um agente terapêutico, cujas propriedades não deixam de ser naturais, mesmo que até hoje tenham sido ignoradas. Desse modo, torna-se totalmente impróprio o título de milagreiros, dado a certos médios pelos críticos que ignoram os princípios do espiritismo. Qualificar esta espécie de fenômenos, as curas instantâneas, como milagres, somente pode induzir ao erro sobre o verdadeiro caráter que eles representam. 13. A intervenção de inteligências ocultas, os espíritos, nos fenômenos espíritas, não os torna mais miraculosos do que todos os outros fenômenos que são oriundos de agentes invisíveis. Esses seres ocultos que povoam o espaço são uma das forças da natureza, cuja ação é incessante sobre o mundo material, tanto quanto sobre o mundo moral. O Espiritismo, ao nos esclarecer acerca dessa força, os espíritos, nos dá a solução para uma multidão de coisas que não são explicadas por qualquer outro meio e que, em tempos recuados, passam por prodígios. O Espiritismo, do mesmo modo que o magnetismo, nos revela uma lei que, se não é desconhecida, é pelo menos mal compreendida. Melhor explicando, conheciam-se os efeitos, porque eles se produziam em todos os tempos, mas não se conhecia a lei, e foi justamente o desconhecimento dessa lei que gerou a superstição. Uma vez conhecida essa lei, o maravilhoso desaparece e os fenômenos entram na ordem das coisas naturais. Eis porque os espíritas não operam milagres quando fazem uma mesa girar, ou quando permitem que os mortos escrevam por seu intermédio, assim como também não opera um milagre o médico que faz um moribundo reviver, ou o físico quando provoca a queda de um raio. Aquele que pretendesse fazer milagres com o auxílio do espiritismo, ou seria ignorante sobre o assunto, ou um charlatão. 14. Uma vez que o espiritismo repudia todas as manifestações que possam ser miraculosas, será que fora da sua esfera haverá milagres no sentido literal da palavra? Digamos, em primeiro lugar, que entre os fatos considerados milagres, ocorridos antes da chegada do espiritismo e que ainda hoje ocorrem, a maior parte deles, se não todos, encontra explicação nas novas leis que ele veio revelar. Portanto, esses fatos entram, embora com outro nome, na ordem dos fenômenos espíritas e, como tais, não têm nada de sobrenatural. Deve ficar claro que aqui somente nos referimos aos fenômenos autênticos e não aos que, com a denominação de milagres, são o produto de uma mistificação indigna, que tem por objetivo explorar a credulidade, a fé das pessoas. Também não nos referimos a certos lendários que podem ter tido, em sua origem, um fundo de verdade, mas que foram ampliados pela superstição até o absurdo. É sobre esses fatos que o Espiritismo vem trazer esclarecimentos, fornecendo os meios de separar a verdade do erro.